Olá, pessoal da UME, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu sou a Aline Rodrigues Machado, sou professora, agradeço muito o convite, tá? Para estar aqui hoje conversando com vocês a respeito aí um pouquinho, né, da radiação ultravioleta do tipo A e a radiação ultravioleta do tipo B e suas implicações, tá? Na população ainda terceira e melhor idade. Bom, começando então o nosso estudo, né? Nós temos 4 tecidos principais no nosso corpo. Então, o que são esses tecidos? São várias células fortemente unidas. E essas células unidas, né, de acordo então qual que é a célula que está unida uma com as outras, né, elas vão desempenhar as funções, tá, formando então os tecidos. Um dos principais que nós temos, né, distribuído aí em várias partes do corpo, é o tecido epitelial, tá? Que é essa parte aqui de cima, tá? Que tá aqui bem vermelhinho, tá? Então, essa parte de cima aqui é conhecida como tecido epitelial. Ele reveste aí superfície e também cavidades do nosso corpo, tá? E também aí auxilia na secreção de substâncias. Outro tecido que nós temos no nosso organismo, né? Então, esse tecido aí, uma união de várias células, tá? Aqui no caso, união de colágeno, união de fibroblastos, né? E outros tipos celulares, é conhecido como tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, ele vai dar apoio e também proteger as nossas estruturas internas, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu até consigo ver parte do tecido conjuntivo aqui, dando apoio, dando suporte para esse tecido epitelial. Outro tecido que nós temos aí muito importante é o tecido muscular. Então, esse tecido ele é composto aí por várias células musculares, tá? Elas ficam unidas e aí promovem a contração dos nossos músculos. Essa contração de células, a contração e o relaxamento, tá? É responsável aí pelo movimento que nós realizamos diariamente. E um outro tecido aqui também muito importante é o tecido nervoso, tá? Que está lá no nosso cérebro. Então, esse tecido nervoso, ele é composto aí por várias células, que são os neurônios. Eles ficam ali próximos um do outro, tá? Para ter as suas interações e transmitir os impulsos nervosos. Então, esses são os 4 tecidos básicos principais do nosso organismo. Vou falar hoje bastante desse tecido epitelial, tá? Aqui mostrando de novo, ó, cada bolinha dessa azul, certo? É o núcleo aí de uma célula que compõe a nossa pele, tá? Já vou mostrar a pele como que ela é, tá? Então, aqui, ó, cada uma dessas bolinhas é uma célula que fica unida uma com a outra, então, fazendo com que a nossa pele, né, fique bem unida, né, e impedindo aí diversas patologias, ok? Então, dentre as funções básicas do tecido epitelial, nós temos então o revestimento, como eu falei aqui para vocês, da pele, tá? Então, esse tecido epitelial aí que compõe a pele, né, fica distribuída em todas as partes do corpo e também dentro dos órgãos, tá? Então, dentro dos órgãos, esse tecido epitelial também está presente, por exemplo, aqui, tá? Aqui é uma microvilosidade lá no nosso intestino, tá bom? E aí, ó, cada bolinha dessa daqui também é uma célula, tá? Que é chamada de enterócito
e que elas ficam unidas aqui, formando então o intestino, tá? Então esse tecido epitelial, ele está distribuído aí por vários locais do nosso corpo. Aqui, como eu comentei, ó, então, nas fossas nasais, nós temos o tecido epitelial, tá? Ele só vai mudar um pouquinho, né, a morfologia das células, dependendo aí do lugar, né, aonde esse tecido epitelial está ancorado, tá? Mas, ó, no estômago, revestindo a parte interna do estômago, eu também tenho tecido epitelial, nos túbulos renais, então, lá nos rins, eu também tenho tecido epitelial, tá? Lá nos alvéolos pulmonares, ou seja, lá no interior do pulmão, nós também temos tecido epitelial, tá? Aí na pele, como eu já comentei, tá? E aí note que na pele, ó, são várias camadas de células, umas sobre as outras, tá? Para dar essa proteção inicial que a nossa pele fornece pra gente, tá? Na boca também tem um tecido epitelial, no esôfago, na bexiga, tá? No canal da uretra. Então, o tecido epitelial está aí amplamente distribuído no nosso organismo. E quais as funções desse tecido epitelial? Né? Primeira que delas, cobre toda a superfície aqui do nosso corpo, no caso, a nossa pele, tá? Outra função é proteção contra o atrito, né, que o nosso corpo sofre todos os dias. Então, aí no ato de encostar, de sentar, né, esse tecido epitelial, então essas várias células, né, uma em cima da outra, protege aí os nossos órgãos internos. Além disso, né, pela pele, nós também temos excreção de várias substâncias, tá? Então, suor, por exemplo, tá? Liberação de íons, tá? Também, ó, no tecido epitelial, nós também temos resposta imunológica, tá? Então, na nossa pele tem várias células, como os linfócitos e aquelas células apresentadoras de antígeno, tá? Que ficam lá nesse tecido epitelial pronta para combater possíveis infecções. Outra função é a termorregulação, para manter a nossa temperatura corpórea sempre constante, tá? Então, essa termorregulação também acontece via tecido epitelial aí da pele, tá? Então, evaporação de água, tá? Isso tudo para manter a nossa temperatura corpórea. Proteção também contra a perda excessiva de água, tá? Então, por exemplo, quando tá muito calor, o nosso corpo não perde tanta água, tá? Por quê? Porque esse tecido epitelial da pele protege, então, os nossos órgãos internos. E, além disso, essas células aí do tecido epitelial também protegem o núcleo dessas células, tá? Contra os raios ultravioletas, tá bom? Vou comentar daqui a pouquinho para vocês. Então, aqui novamente, ó, toda essa parte escura aqui, ó, né? Até aqui em cima é o tecido epitelial, aqui no caso da pele. Então, são várias células, tá? Uma em cima da outra, formando camadas, tá? Essas camadas é que conferem a proteção do nosso corpo. Essas células são fortemente unidas umas às outras, tá? Por junções. Essas junções são proteínas, tá? Que aí eu tenho vários tipos de proteínas, mas elas mantêm a junção dessa célula, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui na pele, né, e puxar um pouquinho, né, a pele não sai, né? Por conta do que? Dessas células fortemente aderidas. E outra função também é a função de barreira, uma barreira física,
tá? Por exemplo, entre micro-organismos que estão aqui do lado de fora, tá? Que podem causar doenças, e a parte interna do nosso corpo. Então, a pele funciona também aí como uma barreira. Aqui, então, um desenho de como é a estrutura, aqui o tecido epitelial, certo? Aqui as várias camadinhas, aqui embaixo o tecido conjuntivo, tá? Esse tecido aqui epitelial, ó, conhecido aqui como epiderme, tem vários tipos celulares que compõem queratinócitos, melanócitos, células de Langerhans e células de Merkel, tá? E aqui na parte da derme, que é onde eu tenho o tecido conjuntivo, eu já tenho outros tipos celulares, então fibroblastos, macrófagos, os adipócitos, tá? Tenho também a presença de glândulas, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, o folículo piloso, tá? E também receptores sensoriais, que são receptores que identificam dor, calor ou frio, tá? Então, olha, são várias células, então, que compõem a nossa pele. Falando primeiro aqui dos queratinócitos, tá? São as células que estão em maior quantidade nesse tecido epitelial aí, tá? Da pele. E a principal função dos queratinócitos é produzir a queratina. Essa queratina é uma proteína, tá? Com característica fibrosa, também que vai promover a proteção, tá? Dessa pele, tá? Essas células epiteliais, tá? Com a queratina aqui na sua superfície, né? A célula acaba ficando aí impermeável à água. Então, a água aqui não entra no nosso organismo, tá? Em grande quantidade. Como eu já disse, os queratinócitos aí, ó, é a grande maioria das células no tecido epitelial, tá? E, ó, são várias camadinhas de células de queratinócitos, tá? E essas células, elas vão se renovando, tá? Ou seja, as células aqui em cima, elas acabam morrendo após aí 35 a 45 dias, mais embaixo eu já tenho células que vão amadurecendo e recompondo então esse epitélio. Outro tipo celular presente na pele é o melanócito, tá? A função dessa célula é produzir a melanina, tá? Então, o que é a melanina? É uma substância pigmentar, então ela tem coloração, tá? Que vai envolver as células, então todas as células aqui da epiderme, tá? Para quê? Para proteger o núcleo dessas células da radiação solar, tá? Então é a melanina que ajuda também nesse processo, tá? E a melanina também, tá? Que é uma das responsáveis pela coloração da nossa pele, tá? E ela é essencial para proteger as nossas células contra a radiação solar, ok? Então, aqui, ó, por exemplo, nessa imagem aqui, bem aqui embaixo, acastanhado, né? Foi colocado aqui uma coloração, tá? Que vai se ligar aí à melanina produzida pelos melanócitos. Um outro tipo de célula, que são as células de Langerhans, tá? Esse nome aí é um pouquinho antigo. Hoje, né, elas são chamadas aí de células dendríticas, tá? São células ramificadas, tá? Que tem aqui, ó, o citoplasma mais clarinho, tá vendo aqui na imagem, tá? E com o papel principal aí, né, de desenvolver a nossa resposta
imunológica. Então, essas células dendríticas que estão também distribuídas aqui no epitélio da pele, tá? Quando, por exemplo, algum micro-organismo consegue invadir aqui, ou ele entra por algum corte, por exemplo, né? Então, às vezes alguém foi lá, furou o dedo aí no espinho, então, ó, rompe essa primeira barreira, tá? E aí pode entrar bactérias, por exemplo. Mas o que que acontece? Essas células de Langerhans, elas vão chegar perto de onde as bactérias estão entrando, ingerir essas bactérias, tá? Ou esses micro-organismos, e aí elas vão lá para os gânglios linfáticos e elas vão fazer o quê? Uma comunicação e fazer a apresentação desse antígeno aos linfócitos do tipo T, ok? Então, a célula dendrítica faz esse reconhecimento e vai lá e mostra, ó, linfócito T, esse tipo de micro-organismo está entrando lá pela pele. Vamos todo mundo, vamos várias células lá para ajudar a combater essa infecção. Tudo bem? E um outro tipo, né, de células que tem também aqui nesse epitélio aqui da pele, tá? São as células de Merkel. Essas células de Merkel, elas funcionam como um neuroreceptor, tá? Então, elas ficam ligadas, ó, a uma rede, tá? De terminações nervosas que tem o papel de perceber, tá? Alterações no meio externo, tá? Então, perceber aí alteração de pressão, tá? Receptores aí relacionados ao tato. Então, toda vez que eu encosto em algum objeto, eu consigo perceber, né, como ele é, como a estrutura dele é, devido a essa célula de Merkel. Então, todas essas células, tá, têm a sua função dentro do epitélio. E todas essas células, tá, têm o seu núcleo, que fica bem lá dentro dessas células. Então, ó, o núcleo das células, aqui toda a parte de citoplasma da célula e aqui a parede de cada uma delas, tá? E dentro desse núcleo, eu tenho aqui a nossa molécula de DNA. A molécula de DNA é aquela que carrega todas as informações do nosso organismo. Então, proteger essa molécula de DNA no interior do núcleo é muito importante. Por isso que essas células ficam aderidas umas às outras, tá? E também recobertas aí com melanina. Ah lá, dentro do núcleo, então, ó, eu tenho o DNA, certo? Ó, então, eles estão aqui dispostos dentro do cromossomo, tá? E quando, ó, eu amplio essa imagem do cromossomo, eu vejo então aqui essa molécula de DNA. E nessa molécula, ó, tem os genes que nós possuímos e que nós transmitimos aí, né, para as gerações futuras. Então, proteger esse DNA, esses cromossomos, é muito importante. E por que falando então em relação à pele, né? Ele é o tecido mais exposto do nosso corpo. Então, como ele está muito exposto, né? Então ele entra em contato aí com agentes químicos, com agentes físicos e também aí com muitos micro-organismos, tá? E aí com isso pode acontecer o quê? A formação de espécies reativas de oxigênio, que são chamados os radicais livres, tá? Então, ó, para esses diversos processos, né, fisiopatológicos e bioquímicos da pele, né, tem que ter um equilíbrio entre a produção
e remoção desses componentes, desses radicais livres. E se tiver alguma alteração nesse equilíbrio, o organismo acaba entrando em estresse oxidativo, tá? Então, essa é a função aí da pele, tá? Então, ela está exposta aí, ó, luz solar, ao cigarro, à radiação, à poluição, os alimentos, a processos inflamatórios, tá? E tudo isso pode gerar consequências nas nossas células, tá? Quais as consequências? As células elas podem morrer, tá? Causando aí um envelhecimento precoce, tá? No caso aí da pele, ou então sofrer processos aí de mutação, tá? Que podem aí ser passados, tá? Ou formando aí, né, as manifestações relacionadas, né, aos tumores e processos cancerígenos. Então, a radiação ultravioleta, tá? Essa que vem do sol, ela tem três faixas. A ultravioleta do tipo A, ultravioleta do tipo B e ultravioleta do tipo C, tá? A ultravioleta do tipo A é ela que é responsável por os efeitos cumulativos da radiação, ou seja, eu tomo um pouquinho de sol hoje, tomo um pouquinho de sol amanhã e assim vai sucessivamente, né? Essa UVA tem essa capacidade de efeito cumulativo, tá? Incluindo aí o desenvolvimento de câncer de pele e também de envelhecimento da pele. Já a radiação ultravioleta do tipo B é ela que induz o bronzeamento da nossa pele, tá? E também, ó, é responsável pela transformação do ergosterol que está no nosso tecido epitelial em vitamina D, que é super importante para o nosso organismo, tá? Entretanto, a ultravioleta do tipo B também causa o envelhecimento precoce das células. Também pode provocar lesões no nosso DNA, tá? Provocando então câncer de pele e também diminuir a resposta imunológica da pele, tá? Então, diminuir a função daquela célula dendrítica que está lá no tecido epitelial. Já a radiação UVC, ela é extremamente lesiva aos seres vivos, tá? Então, a nossa sorte é que ela é bloqueada, então, pela camada de ozônio, tá? Então, essas duas radiações, UVA e UVB, nos atingem aí diariamente. E qual que é os efeitos relacionados a essa radiação na pele? A primeira delas é o eritema, é quando a pele fica bem vermelhinha, certo? Esse, né, é um efeito aí inicial da radiação, tá? Posteriormente ocorre a pigmentação, tá? O que acontece? Os melanócitos produzem e liberam os grânulos de melanina. E aí, com isso, a pele acaba tendo aquele tom bronzeado, tá? Também a nossa pele ficando aí, né? Repetidas e repetidas vezes expostas ao sol, ocorre a imunomodulação, que, como eu já falei, ó, é alterar a capacidade das células dendríticas de reconhecer os antígenos, tá? E avisar as células T do nosso organismo. A radiação também tem esse efeito de mutagenicidade, que é o efeito de provocar mutação. E o que é uma mutação? É qualquer modificação na nossa informação genética, no nosso DNA.
E alterando a informação no interior do nosso DNA, eu vou ter células que também apresentam alterações. A radiação também, ó, tem o potencial carcinogênico, tá? Então, ela tem um poder, uma grande habilidade de induzir processos de câncer de pele e também o fotoenvelhecimento, que é intensificar o envelhecimento da pele, tá? Aqui, ó, o eritema, que é aquela vermelhidão, quando a pessoa fica exposta por muito tempo à radiação solar, tá? E essa é a pigmentação, que é o bronzeado, ou seja, o melanócito produziu os grânulos de melanina e eles foram liberados na pele. E aqui, ó, o fotoenvelhecimento. Uma curiosidade, né, é que esse senhor aqui, ele é caminhoneiro, tá? E ele viaja para todos os lugares, né, no seu caminhão, e ele fica muito com essa parte do rosto, né, em contato aqui com a janela e exposta ao sol. Enquanto que o outro lado aqui do rosto dele, né, o lado direito, não recebe tanta radiação solar. Então, veja o que aconteceu depois de anos e anos e anos, né, tendo essa pele exposta à radiação solar, tá? Olha o que aconteceu. O fotoenvelhecimento. Então, esse lado exposto, né, sucessivamente ao sol, né, tem um aspecto aí muito mais envelhecido em relação ao outro lado. Então, como eu disse, ó, a radiação ultravioleta pode provocar danos no interior das nossas células, tá? E alterando o nosso DNA, eu tenho algumas consequências, tá? Como a morte dessas células ou envelhecimento precoce, e também, ó, eu posso ter transformações malignas dessas células. As alterações malignas das células, tá? No caso aqui da pele, podem se manifestar aí de duas formas, tá? Então, um melanoma, tá? É onde eu tenho o quê? Uma transformação maligna dos melanócitos. Então, esses melanócitos sofreram alterações no seu DNA, tá? Gerando então essas lesões, esse câncer de pele do tipo melanoma, tá? É uma doença aí, ó, com potencial, né, fatal, tá? Com origem aí na pele e tem a capacidade de progredir para outras células. Então, ela tem uma característica invasiva aí muito grande, tá? Entretanto, né, a incidência dos casos de melanoma, tá, é muito menor em relação ao tipo não melanoma, que é conhecido como carcinoma, tá? Então, esse carcinoma, então ele já tem uma incidência maior dos casos aí de câncer de pele, e ele é dividido, ó, em dois tipos: o carcinoma basocelular, tá? Que é, ó, uma proliferação dos queratinócitos e é um dos tipos de câncer mais comuns, afetando aí pessoas de pele clara e raramente produz metástase. Então, raramente esse carcinoma basocelular tem essa capacidade de se espalhar para outros órgãos. Já o carcinoma espinocelular, tá? Também é uma proliferação aí anormal de queratinócitos, tá? Menos comum aí do que o carcinoma basocelular, tá? E ele tem ó, uma relação aí muito grande com a exposição solar. Isso já foi mostrado em diversos estudos, tá? Esse carcinoma espinocelular,
tá? Ele pode ser aí um tumor de crescimento lento, mas ele apresenta um grande risco de metástase, ou seja, um grande risco de se espalhar para outros órgãos. Então, como reconhecer, né? Como ver isso na nossa pele, tá? É ver aí, ó, manchas, por exemplo, aqui com coloração, no caso do melanoma, tá? E aqui no caso do não melanoma, ó, são manchas, tá bom? Também aí na pele. Todas elas aí, ó, provocadas por exposição constante à radiação solar, tá? Alguns também, tá, tem característica genética, tá? Mas a participação da radiação solar é muito importante no desenvolvimento desses tipos de câncer de pele. Aqui tem uma diferenciação, tá? Entre o melanoma, que é aquele que afeta os melanócitos, e o não melanoma, que são aqueles que afetam os queratinócitos, tá? Então, primeiro, ó, em relação à simetria dessas manchas, tá? O melanoma, tá? Tem uma tendência aí a ser assimétrico, enquanto que o não melanoma de ser mais simétrico, então bem arredondadinho, tá? Outra questão, tá? É a borda dessa mancha, ou seja, ao redor dessa mancha, tá? As bordas relacionadas aí ao melanoma, tá? Normalmente elas são irregulares, tá? Enquanto que as bordas do não melanoma tendem a ser mais regulares, distribuídas aí de forma mais harmônica e geométrica, tá? Também tem a diferenciação da presença de cor nessas manchas. Quando é o melanoma, né, normalmente a cor não é homogênea. Então, eu tenho aqui, ó, pedaços mais escuros, pedacinhos mais claros aí nessa mancha, tá? Então, aí é uma suspeita de melanoma, enquanto o não melanoma, né, essas manchas aí, ó, a coloração dela tende a ser mais homogênea, mas ela também pode ser clara ou também escura, tá? E em relação ao tamanho, os melanomas também têm mais ou menos aí um diâmetro superior a 6 milímetros, tá? Então, eles são um pouquinho maiores. E os não melanomas são menores. Então, eles têm aí, né, uma tendência a ser menor que 6 milímetros, tá? Então, essas manifestações na pele, elas são muito importantes, tá? Afeta diretamente a nossa saúde e nós temos que nos proteger contra o desenvolvimento, então, dessas patologias. E como nós podemos nos proteger? Né? Nos proteger aí contra a radiação ultravioleta do tipo A, radiação ultravioleta do tipo B, tá? Por exemplo, né, colocando chapéu quando vai sair, né, no sol, tá? Também algumas pessoas podem colocar luvas se tem a pele ali da mão mais sensível, tá? Utilizar aí protetores solares ou os filtros solares, tá? O filtro solar, ele protege tanto quanto o UVA e também contra a UVB. Quando a pessoa passa esse filtro solar aqui na pele, forma uma barreira adicional aqui na pele. Então, quando a radiação UVA e UVB entram em contato aqui, pouca radiação é absorvida pela pele. Então, com isso, ó, protege ainda mais a pele e o DNA que está no interior destas células, tá? Então, é muito importante essa proteção.
tá? É claro que a radiação solar, ela é importante, tá? Mas devemos observar aí os horários para expor a radiação solar. Então, tomar sol, né, até aí às 10 horas da manhã, por quê? Porque a incidência da radiação UVA e UVB não é tão grande. E também aí a partir das 4, 5 horas da tarde, tá? E entre esse intervalo, tá? 9, 10 da manhã até as 4, 5 horas da tarde, né? Temos que proteger a nossa pele contra a radiação, utilizando filtro solar, utilizando chapéu, né? Utilizando aí sombrinha, guarda-chuva, tudo para quê? Para tentar proteger as nossas células. Então, pessoal, é isso, tá? Eu vim passar aqui para vocês um pouquinho dessa mensagem aí, né, de proteção da pele, tá? Então, esse cuidado, ele tem que ser permanente, tá? Cuidar da nossa pele é essencial para a nossa saúde. E eu deixei aqui o meu e-mail, tá? aline.r.machado@ufms.br, que se vocês tiverem alguma pergunta relacionada então a esse tema, vocês podem enviar para mim, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Fico muito feliz de participar desse projeto, tá? É um projeto muito bonito e parabéns a todos vocês que estão participando desse projeto, tá? Muito obrigada pela atenção e um abraço a todos.